Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, temos recebido neste início do mês de novembro, penúltimo mês do ano, muitas graças de Deus, muitos sinais da sua misericórdia. Iniciamos o mês comemorando a solenidade de todos os santos, santas, daqueles que já estão nos altares e daqueles que Deus conhece a vida, a história, que Deus conhece, pois, suas boas obras. E conquanto não estejam na lista oficial dos santos, estão no coração de Deus, porque viveram o Evangelho na sua vida, quando lhes foi concedido o tempo de vida e de existência aqui na terra. E nós conhecemos, sem dúvida, tantos santos em nossa vida. Ontem nos foi dado comemorar os fiéis defuntos, os irmãos e irmãs que já nos precederam na caminhada que nós estamos aqui fazendo. Estamos aqui nesta terra fazendo esta peregrinação, e tomara que o nosso destino, que a consumação desta caminhada seja feliz. É por isso que nós então nos lembramos deles, rezamos por eles, mandamos dizer a Santa Missa, o sacrifício redentor de Cristo, na intenção deles. Amanhã, dia 4, vamos comemorar São Carlos Borromeu, um grande santo da nossa igreja, um grande pastor que trabalhou para a reforma, assim como o Papa Francisco hoje está fazendo. São Carlos Borromeu foi um bispo que trabalhou muito pela reforma da igreja, para que a igreja fosse aquilo que de fato ela deve ser, sinal da comunhão entre Deus e os homens, elemento de fundamental importância para o alastramento do reino de Deus na terra. E hoje estamos celebrando São Martinho de Lima. Depois de amanhã vamos comemorar São Martinho de Tours, é outro, esse Martinho. Daqui é da América do Sul, São Martinho de Lima. Lima é a capital do Peru, faz limite com o Brasil. A história deste santo é quanto mais interessante, nos confirma, pois, na veia principal do Evangelho de Jesus. Martinho era filho de um senhor, de um espanhol, de um cavaleiro espanhol, que teve então esse filho com uma negra, ex-escrava. E o início da vida desse santinho foi um sofrimento, já viram, né? Acabou ficando com a mãe, e o pai, nem deu bola. Depois, quando ele já estava maiorzinho, é que ele reconheceu o filho, e então pôde ter um pouco mais de serenidade na sua história. Mas sempre para lá e para cá, sabe como é, filho enjeitado. Até que aos 15 anos, Martinho tomou uma decisão: eu vou me tornar religioso. Bateu na porta do convento dos dominicanos e começou então lá a sua caminhada como irmão converso.
não chegou a ser padre. Preferiu aquela vida simples, de humildade, servindo as pessoas com coisas tão simples, mas tão importantes. Quanta falta faz uma vassoura, quanta falta faz uma panela no fogão, ou alguém que prepare a comida, e outras coisas mais, que são tão importantes e que a gente não valoriza, nem as pessoas que fazem. Imagina uma casa sem uma empregada doméstica, sem um empregado doméstico, tá bom, vira uma bagunça, uma sujeira, e não é a melhor coisa. Pois assim o Martinho encontrava os trabalhos simples, fazia um bem imenso para a comunidade e para as pessoas na rua. E o Martinho, além de tudo, tinha o dom. Era uma mistura assim de enfermeiro, barbeiro, de cirurgião, coisas pequenas, sabe como é? Naquele tempo não tinha Unimed, então as pessoas se valiam de quem tinha algum préstimo, quem tinha alguma experiência. E ele prestava para isso, tinha o dom da cura. As mãos dele eram abençoadas. Qualquer pessoa que precisasse tomar uma injeção, fazer uma ventosa, espremer uma pustema, qualquer uma coisa assim, corriam lá com ele e ele dava jeito. Tão bela a história do Martinho, que ele era uma criatura tão dócil, que dizem que até os ratos, ele não matava os ratos, ele dava ordens e os ratos iam embora lá do depósito dele. Assim, para que nós entendamos o grau de simplicidade e de docilidade. E muitas coisas pareciam São Francisco. São Francisco. Obedeciam os anjos, pássaros, até os ratos se diz. Porque ele então lhes tratava com firmeza, mas com docilidade. E sem estar contrariado, sem estar zangado. Então, queridos, a simplicidade da vida deste homem que encontrou tanta graça de Deus, que até o vice-rei uma vez foi lá se consultar com ele. Pense, o vice-rei da Espanha, que até os padres iam lá para tomar algum conselho de como fazer, como proceder. A pessoa simples cabe em todas as caixas, cabe em todos os lugares. A pessoa arrogante não cabe em lugar nenhum, porque ela é completamente cheia de si, então não tem nenhum espaço onde ela possa caber. Nós aprendemos com este homem a simplicidade, e mais do que isso, o espírito de oração. Martinho rezava a Deus, gostava de permanecer recolhido no silêncio, orando a Deus, a tal ponto que ele se deslocava para outro local. Foi visto muitas vezes por aí, evangelizando, defendendo os missionários. Agostinho foi visto, até na China, alguém o viu, defendendo os missionários. Não é que ele ia andando, ele se deslocava para lá. Tão grande era a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida deste mestiço. Era meio escurinho, porque o pai dele era espanhol, mas a mãe era uma negra, de modo que então ele tinha assim a nossa cor, né? Meio cor de jambo, mas tão merecedor da graça, da glória de Deus, este jovem. E tem mais, até São João 23 deu para ele um patrocínio. São Martinho, você vai ser o patrono dos barbeiros, dos cabeleireiros, daqueles que fazem chapinhas nas mulheres, daqueles que cuidam das cabeças das pessoas, esticam cabelo, tingem cabelo. Você vai ser o padroeiro dos barbeiros, dos cabeleireiros e das cabeleireiras. Deus é misericordioso, pense em todo mundo, em todas as pessoas. Pois é, meus irmãos e irmãs. E a palavra do Evangelho nos fala sobre isso, a simplicidade. Quando deres um almoço, não convida aqueles que podem te retribuir depois. Olha, eu vou fazer também lá em casa um churrasco, eu quero que você vá. Não. Convide aqueles que não podem te oferecer.
Porque senão o que pode te oferece, pronto, elas por elas. Jesus diz: já recebestes a tua recompensa. Ao contrário, aqueles que não podem restituir, retribuir, Jesus diz: receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Puxa, meus irmãos e irmãs, iniciando o nosso mês de novembro, comemorando os santos, comemorando os fiéis defuntos, comemorando São Martinho de Lima, somos colocados já na direção do Santo Natal. Jesus, que embora sendo Deus, nasceu numa manjedoura. É assim, então, na simplicidade que nós devemos conduzir a nossa vida. Eu diria, na essencialidade, as coisas simples, o que for necessário. Tudo aquilo que for supérfluo ou desnecessário, não queremos. Aliás, não precisamos, não temos necessidade. E assim, com certeza, Deus fará também maravilhas através de nós. Tudo é graça, dizia Santa Teresinha de Jesus, tudo é graça. De tudo recebemos e, portanto, tudo devemos dar. Assim ensina Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Vamos fazer um instante de silêncio. Não é possível que alguma coisa disso não fique em nós, para então produzir frutos. Silêncio.